No número 32, durante uma tempestade, um carro viaja em uma estrada retilínea até que se depara com uma ponte que foi derrubada pela força da água. O motorista resolve tentar saltar com o carro sobre o rio e chegar do outro lado. A altura da margem que o carro se encontra é de 21,3 metros, enquanto a margem oposta tem a altura de 1,8 metros. A largura do rio é de 61 metros. Qual é a velocidade horizontal necessária para que o carro consiga saltar? Então, a gente tem uma margem mais alta, aí a altura da água aqui, e uma margem mais baixa do outro lado. A largura do rio é de 61 metros. A margem onde o carro se encontra tem altura de 21,3 metros e a margem oposta de 1,8 metros. Então a gente precisa saber qual que vai ser a velocidade para que o carro consiga saltar. Para isso a gente tem que considerar que o tempo que o veículo tem para cair, essa distância aí de 21,3 metros menos 1,8, né, para cair até essa altura aqui da margem oposta, ele tem que ser o mesmo tempo que esse veículo vai ter que utilizar para poder saltar para o outro lado, né? Então ele vai fazer uma trajetória que vai ser um segmento de parábola aqui. Então a gente pode separar esse problema em duas partes, né? O eixo Y vai dar para a gente o tempo que o veículo tem para poder fazer esse movimento. Então a gente tem lá que ΔY igual a velocidade inicial em y vezes o tempo, mais a aceleração em y vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Eu vou adotar aqui um eixo horizontal x e um eixo vertical apontando para cima y. Então, nesse caso, isso significa que a aceleração em y ela vai ser menos g. Além disso, a gente sabe que esse veículo ele vai saltar aqui no início com uma velocidade horizontal. Então, nesse caso, a velocidade inicial no eixo y é nula. Além disso, a gente sabe que esse veículo ele vai descer, né? Então, se ele está numa posição aqui em y, ele vai descer e, portanto, esse deslocamento no sentido negativo do eixo y. Então, ele vai ser um valor de ΔY que vai ser igual a menos a diferença de altura das duas margens, que é 21,3 menos 1,8 metros. Então, substituindo esses valores aqui, bom, antes vamos tentar isolar o valor do tempo aqui para substituir os valores numéricos só no fim. Então a gente sabe que ΔY vai ser igual a aceleração em y vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Como a gente já tinha visto ali, a aceleração em y vai ser igual a menos g. Então eu vou ficar com menos gt ao quadrado dividido por 2. Então eu posso pegar e multiplicar dos dois lados por 2 e dividir por menos g, e escrever que t ao quadrado vai ser igual a menos 2 vezes ΔY sobre g. Então, finalmente, eu posso escrever que o meu valor do tempo vai ser igual a raiz quadrada de menos 2 vezes ΔY sobre g. Notem aqui que a gente tem um sinal negativo dentro da raiz, mas isso não é um problema, porque ΔY vai dar um valor negativo, né, como a gente já tinha observado. Então, se a gente substituir esses valores, a gente vai obter o valor de 1,9948 segundos. Agora que a gente tem esse valor do tempo, fica fácil a gente determinar a velocidade, porque se a gente olhar para o eixo horizontal x, a gente tem um movimento com aceleração igual a zero, né? Então a gente faz uma escolha do sistema de referência de maneira que a gente tenha um eixo horizontal e um eixo vertical. Isso garante que somente o eixo vertical vai estar sujeito à aceleração. O eixo horizontal ele vai ter uma velocidade que é constante. Portanto, eu posso escrever que ΔX vai ser igual a velocidade em x, que é constante, vezes o tempo, que é esse tempo de queda que o veículo sofre, né?
Então, a velocidade em x ela vai ser simplesmente igual a ΔX sobre esse tempo de queda. E o ΔX são 61 metros. O tempo de queda a gente obteve 1,99. Então, dessa forma, a gente obtém uma velocidade de 30,58 metros por segundo. Note que a gente aqui vai ter que manter três logaritmos significativos, então vai ficar 30,6, que é a mesma coisa que 110 km por hora. Na B, ele pergunta o seguinte: quais são o módulo e o ângulo em relação horizontal do vetor velocidade quando ele está prestes a chegar ao chão na outra margem? Então, o carro vai cair e a velocidade dele em x vai ser constante, vai ser esse valor de 110 km por hora que a gente acabou de encontrar. Mas ele vai ganhar uma velocidade no eixo vertical. Isso vai fazer com que, na iminência aqui de colidir com o solo, ele tenha uma velocidade que vai ser maior, né? Então, como que a gente determina o valor dessa velocidade? Então, se a gente pegar aqui uma linha horizontal para representar o solo, a gente vai perceber que quando o veículo está na iminência de colidir, ele vai estar sujeito a um vetor velocidade que vai ter um certo comprimento, né, um certo módulo, e ele vai fazer um ângulo em relação horizontal. Então, o que a gente está interessado em determinar é justamente qual que é o valor da velocidade e qual que é o valor desse ângulo. Então, para determinar o valor da velocidade é simples, né? Uma vez que a gente sabe o valor da velocidade no eixo horizontal, se a gente determinar o valor da velocidade no eixo vertical, a gente consegue determinar qual que é o módulo da velocidade através da raiz quadrada da soma dos quadrados dos valores das componentes da velocidade. Então, Vx já foi encontrado, é 30,6 metros por segundo, e Vy é fácil da gente encontrar, porque Vy vai ser igual à velocidade inicial em y mais a aceleração em y vezes o tempo ao quadrado. Então a gente percebe o seguinte, que esse veículo, quando ele salta, ele tem uma velocidade inicial em y que é nula. Além disso, a aceleração a gente já determinou que vai ser igual a menos g. Portanto, aliás, esse aqui não é o quadrado, aqui é só a y vezes t. Então, portanto, se a gente pegar o valor da aceleração da gravidade e desse tempo que a gente acabou de encontrar, a gente vai obter 19,54 metros por segundo para a velocidade. Então, agora, se a gente pegar esses dois valores aqui e substituir dentro da raiz quadrada, a gente vai obter que a velocidade em módulo vai ser igual a raiz quadrada de 30,6 ao quadrado mais 19,54 ao quadrado. Se a gente faz essa continha aqui, a gente vai obter um valor de 36,29 metros por segundo, ou seriam 36,3 metros por segundo, ou 130 km por hora. Para obter o valor do ângulo θ, basta agora a gente utilizar que o θ vai ser igual ao ar tangente de Vy sobre Vx. Aqui faltou um sinal negativo, porque a gente tem que a aceleração ela é negativa e o tempo positivo. Então aqui a gente tem menos 19,54. É claro que para calcular o módulo aqui não vai fazer diferença, mas para poder determinar o valor do ângulo, isso faz diferença. Então, se a gente quiser usar a calculadora lá para determinar o arco tangente dessa razão Vy sobre Vx, a gente vai obter um valor de menos 32,6 graus. Então, se lembrar lá do círculo trigonométrico, quando a gente tem ângulos medidos acima do eixo horizontal, a gente tem ângulos que são positivos, né, medidos no sentido anti-horário. Quando a gente mede o ângulo no sentido horário, a gente vai ter um ângulo que ele é negativo, né?
Então, como a gente percebe aqui que esse ângulo está abaixo do horizontal, a calculadora ela sempre vai calcular valores quando a gente calcula o arco tangente, ou um valor que seja aqui no primeiro quadrante, ou um valor que esteja aqui no quarto quadrante. Os do quarto quadrante ela vai dar com valores que sejam negativos, né? Equivalentemente, aqui a gente tem valores do segundo quadrante, também vão ser valores que ela vai dar negativo. E aqui no terceiro quadrante também vão ser valores que vão ser positivos.